Olá, muito bem-vindo! Hoje nós vamos fazer aquela aula de quarta-feira, aquela aula mais extensa na qual nos aprofundamos em um tema determinado. E qual que é o tema da aula de hoje? A audiência de custódia. Para que ela serve? Quais são os direitos do réu? Quais são as vedações e os deveres impostos ao magistrado que preside esse ato? Todos esses temas serão comentados na aula de hoje. Nosso primeiro tópico da aula: o que é audiência de custódia? O que é audiência de custódia? Trouxe uma definição para vocês. É uma audiência especial para a pessoa presa em flagrante. Sobre esse tema, eu vou até comentar mais adiante se a audiência de custódia se destina só aos presos em flagrante ou também aqueles presos cujas prisões foram determinadas por magistrado, né? Seja prisão temporária, seja prisão preventiva. Então, há uma discussão sobre isso, se ela se destina só a presos em flagrante ou a todos os tipos de prisões. Nós vamos comentar mais adiante. Primeira definição, tá? Para a pessoa presa em flagrante, que deve ser apresentada à autoridade judicial no prazo de 24 horas após a comunicação do flagrante. Alguns magistrados chamam a audiência de pré-processual, pois ocorre antes do início do processo, e nesse momento da audiência de custódia não há nem mesmo a denúncia. Ela acontece ali imediatamente após a prisão em flagrante. O agente foi preso em flagrante, deve ser comunicada a sua prisão, e no prazo de 24 horas deve ser o agente submetido à audiência de custódia. Tá? Em linhas gerais, essa é a audiência de custódia. É a audiência realizada logo após a prisão em flagrante. A gente foi preso em flagrante, tem que passar por audiência de custódia no prazo de 24 horas. Tá? O objetivo, essa é a definição geral. O que é audiência de custódia? É uma audiência especial para a pessoa presa em flagrante que deve ser apresentada à autoridade judicial no prazo de 24 horas após a comunicação do flagrante. Tá? É uma audiência especial. Tá? Fiquem com essa definição. O objetivo aí, para que serve, é um próximo tópico. Tá? Então, a primeira definição. O que é audiência de custódia? Audiência especial destinada à pessoa presa em flagrante, que deve ser apresentada à autoridade judicial no prazo de 24 horas após a comunicação do flagrante. Tá? Eu vou até destacar, essa aqui é a nossa definição, o que é audiência de custódia. O objetivo dela eu vou comentar mais adiante. Tá? A primeira definição, então essa aqui é a definição que está destacada para vocês. Essa é a definição de audiência de custódia. Agora, aplica-se apenas a prisão em flagrante? Essa é um grande questionamento. E não há um consenso sobre esse tema. Existem estados que editaram resoluções na qual a audiência de custódia deveria ser realizada em qualquer tipo de prisão. Seja ela prisão em flagrante, seja uma prisão preventiva, seja uma prisão temporária, enfim. Aplica-se de maneira indistinta a todas as prisões. Agora, existem estados que restringiram a realização da audiência de custódia apenas aos presos em flagrante. É o caso do estado do Rio de Janeiro. E o que acontece? Lá no estado do Rio de Janeiro, houve a edição dessa resolução e a Defensoria Pública do estado do Rio de Janeiro ingressou com essa reclamação aqui, ó, número 29303 no STF. Reclamando, né? Entrou suscitando. Será que a audiência de custódia só vai ser realizada aos presos em flagrante? Porque a resolução do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro fazia previsão de que a audiência de custódia só seria realizada no caso de presos em flagrante. Agora, será que vai ser só em preso em flagrante ou em todos os tipos de prisões? Então não há um consenso. Existem estados que editaram resoluções de que seria para todos os tipos de prisões e estados, como o do Rio de Janeiro, que determinaram a realização só para audiência de custódia. Essa situação lá do Rio de Janeiro gerou essa reclamação 29303, na qual discute-se um posicionamento do STF acerca desse tema. Inclusive, essa reclamação, até a data de hoje, que eu estou fazendo esse vídeo, 12 de maio de 2020. Tá? 12 de maio de 2020 é o dia que eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês. Não há um julgamento definitivo do STF sobre essa reclamação. Inicialmente negou-se seguimento a essa reclamação, aí entrou com agravo e aí foi para o pleno. Houve o voto
de alguns ministros, salvo me engano, o ministro Fachin e a ministra Carmen Lúcia, negando o agravo para ser julgado pelo Pleno. O ministro Gilmar Mendes deu deferimento, deu um voto deferindo, e aí suspendeu-se o julgamento. Até agora não há um julgamento definitivo, um posicionamento do STF sobre esse tema e sobre essa reclamação. Tá? E o que diz a resolução do CNJ, essa 203 de 2015, que foi lançada acerca da audiência de custódia lá no artigo 1º, ó, determinar que toda pessoa presa em flagrante delito, independentemente da motivação ou natureza do ato, seja obrigatoriamente apresentada em 24 horas da comunicação do flagrante à autoridade judicial competente e ouvida sobre as circunstâncias em que se realizou sua prisão ou apreensão. Então a resolução do CNJ, ela diz expressamente que seria só em caso de prisão em flagrante delito. Só que se você analisar e seguir fielmente o que está descrito no artigo 1º, talvez a audiência de custódia ela perca o seu objetivo, que é justamente esse aqui, ó. Para que o indivíduo preso é ouvida sobre as circunstâncias em que se realizou sua prisão ou apreensão. Tá? Esse é o fim maior aqui da audiência de custódia, para ver como que se realizou a prisão, se foram todos os direitos constitucionais daquela pessoa que estava sendo presa, se eles foram respeitados, como se deu essa prisão, se as pessoas sofreram tortura, algum tipo de agressão. E a gente acaba aí caindo já aqui no nosso próximo tópico. Qual que é o objetivo da audiência de custódia? Ó, o objetivo é para conversar com a pessoa presa sobre as circunstâncias da prisão, para verificar se teve alguma situação de agressão ou se teve alguma situação de desrespeito aos direitos da pessoa que está presa. Qual que é o objetivo da audiência de custódia? É deliberar sobre mérito, é saber se a pessoa, por exemplo, no crime de tráfico de drogas, é para interrogá-la, para saber se de fato ela estava praticando um crime de tráfico, é para outras questões de mérito? Não, não e não. Qual que é o objetivo da audiência de custódia? Unicamente verificar a situação da prisão, se é uma prisão legal ou ilegal, se os direitos constitucionais da pessoa que foi presa, se eles foram respeitados, se houve qualquer tipo de agressão, tortura ou infringências às normas e direitos daquela pessoa que foi presa. Basicamente, a audiência de custódia se destina unicamente a esse fim. Esse é o objetivo. Logo, se o objetivo é saber se as circunstâncias da prisão foram realizadas de maneira legal, a contrário senso, né, vai de encontro ao artigo 1º, que só fala que vai ser realizada a audiência de custódia para a pessoa presa em flagrante delito. Pode ser, por exemplo, que os direitos constitucionais de uma pessoa que foi presa preventivamente ou em decorrência de mandado de prisão temporária foram transgredidos. E a audiência de custódia seria realizada para esses presos que não foram presos em flagrante, seria destinada a verificar como se deu essa prisão. Será que os direitos do réu foram garantidos ou foram violados? Então há uma discussão, não há um consenso, não há um posicionamento claro do STF sobre isso. Inclusive, várias instituições nacionais sobre direito penal se habilitaram nesse processo, nessa reclamação aqui do STF, e não há ainda um julgamento definitivo, pelo menos até a data de hoje, na qual eu estou gravando esse vídeo. Tá? Essa reclamação ainda está tramitando no STF e não há um posicionamento claro do STF. Aplica-se só audiência, só as prisões em flagrante ou não? Tá? O fim dessa reclamação é estender para que a audiência de custódia seja feita em todos os tipos de prisões. Tá? E o objetivo, então, é para verificar como se deu a prisão, se foram garantidos os direitos constitucionais daquela pessoa que estava sendo presa, se é uma prisão ilegal ou legal, se houve desrespeito, agressão, tortura, enfim, esse é o objetivo maior da audiência de custódia. Tá? Então, só relembrando nossos 3 tópicos, que é a audiência de custódia, audiência especial para a pessoa presa em flagrante, que deve ser apresentada à autoridade judicial no prazo de 24 horas após a comunicação do flagrante. Só definindo, em algumas palavras, audiência especial para a pessoa presa em flagrante. Aplica-se apenas a prisão em flagrante
Segundo a resolução 213 de 2015 do CNJ, só para a pessoa presa em flagrante delito. Mas não há um consenso. Existem estados que editaram resoluções de que a audiência de custódia será realizada para todas as prisões. Existem estados, como do Rio de Janeiro, que editaram resolução na qual a audiência de custódia só será realizada para presos em flagrante, que deu origem a essa reclamação aqui. Qual o objetivo maior da audiência de custódia? Qual que é o objetivo? Verificar como se deu a prisão, se foram garantidos os direitos constitucionais daquela pessoa que está sendo presa, se houve violação de preceitos constitucionais, se a prisão é legal ou ilegal, se houve agressão, tortura, enfim, esse é o objetivo da audiência de custódia. E quais são os direitos do preso? A resolução do CNJ, essa aqui, ó, 213 de 2015, que disciplina sobre a audiência de custódia, ela prevê alguns direitos do réu na audiência de custódia. Quais são esses direitos do réu? Eu destaco dois. Dois são importantes. Se cair na sua prova da OAB ou se você estiver fazendo uma audiência de custódia na prática, o que você deve observar? Bom, dois direitos aqui eu destaco que são importantes. Primeiro, assegurar que a pessoa presa não esteja algemada. Então, se você for fazer audiência de custódia ou se cair na sua prova, deve ser assegurado, é um direito do réu não estar algemado na audiência de custódia? A resposta, sim. Ele não deve estar algemado na audiência de custódia. Aí tem a ressalva, salvo em caso de resistência, de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, devendo a excepcionalidade ser justificada por escrito. Se chegar na audiência de custódia, você verificar que o indivíduo preso está algemado, você pode fazer a solicitação de que sejam retiradas as algemas. Se cair na sua prova do OAB, o réu deve permanecer algemado na audiência de custódia? Negativo. Não deve. Salvo nessas hipóteses aqui. Mas mesmo nessas hipóteses, deve ser plenamente justificado pelo magistrado as razões pela qual não determinou que as algemas fossem retiradas do réu. Certo? Vamos lá. Esse outro é um direito, mas na verdade é um dever. Tá? Principalmente com relação à audiência de custódia realizada com mulheres. Porque aqui, ó, no 4, o que o magistrado vai ter que fazer? Questionar se lhe foi dada ciência... Ah, não, perdão, tô confundindo. É outro direito do réu, tá? É um dever do magistrado no próximo tópico aqui, ó. Tô confundindo, vedações e deveres do magistrado. Deixa eu até pôr. Aí. Tô confundindo, tá? Qual que é o outro direito que eu vou destacar para vocês? Primeiro, então, retirar o algema do réu na audiência de custódia. Salvo nessas hipóteses aqui, e mesmo nessas hipóteses aqui, o juiz vai ter que fundamentar o porquê que ele não determinou que fosse retiradas as algemas do preso. Tá? Se ele indeferiu o pedido, tem que justificar na ata o porquê e tem que ser com base nessas exceções aqui. Mas qual que é a regra? Retirar essa algema do réu. Segundo direito do réu é o seguinte: questionar se lhe foi dada ciência e efetiva oportunidade de exercício dos direitos constitucionais inerentes à sua condição, direito de permanecer em silêncio, direito de se consultar privativamente com o advogado, aqui ó, condição particularmente o direito de consultar-se com o advogado, defensor público, e o de ser atendido por médico e o de comunicar-se com seus familiares. Esses dois direitos aqui são muito importantes. O réu, assim, aquela pessoa que está sendo presa naquele momento, o réu já pressupõe que o processo foi instaurado, e não até aquele momento não. Então aquela pessoa que ela foi presa, ela deve ser questionada. Olha, seus direitos constitucionais foram garantidos? Você foi informado do seu direito de, se quiser, permanecer em silêncio? Se você foi informado do seu direito, se quiser, de contatar um advogado, se comunicar com ele privativamente? Você foi informado do seu direito de que essa prisão fosse comunicada a um dos seus familiares? Essas perguntas também devem ser feitas à pessoa que está presa na audiência de custódia. Pressupõe um direito dele de ser questionado e até se manifestar. Se no momento da prisão não foram assegurados seus direitos constitucionais e nem foi dado ciência para ele desses direitos. Tá? Porque se não houve a ciência desses direitos por parte
da autoridade que efetuou a prisão pode macular esse ato. Esse ato pode ser viciado e por isso torna-se uma prisão ilegal. Então esses dois direitos, segundo a resolução, a meu ver, são os mais importantes. Existem outros, mas para fins da nossa aula aqui, eu destaco esses dois direitos que tem previsão lá na resolução do CNJ. O 2, assegurar que a pessoa presa não esteja algemada, salvo nessas situações. Então, se você se deparar com essa situação, você pode pedir para que as algemas sejam retiradas, e se o magistrado negar, se ele deve fundamentar de maneira adequada o porquê que ele não determinou que fossem tiradas as algemas do réu. E no outro ponto aqui, questionar o réu se foi dado ciência a ele dos seus direitos constitucionais. Permanecer em silêncio, de particularmente o direito de consultar-se com advogado ou defensor público, o de ser atendido por um médico, se ele precisar, e comunicar-se com seus familiares acerca de sua prisão. Tá? Esses dois direitos são muito importantes, eles devem ser questionados. Primeiro, tirar o gema. Segundo, os direitos constitucionais, se ele ficou ciente dos seus direitos, se lhe foram informados. Nessa parte, na segunda parte aqui também, vedações e deveres do magistrado. Esse aqui é fogo na prática. Tá? Cair na sua prova. Na audiência de custódia, o magistrado deve abster-se de formular perguntas com finalidade de produzir prova para a investigação ou ação penal relativos aos fatos objeto do auto de prisão em flagrante? Sim. Se cair na sua prova, sim. Tá? Essa é uma questão afirmativa, tá certa. Tá? É uma das vedações e deveres previstos lá na resolução do CNJ acerca da audiência de custódia. O magistrado ele não pode ficar perguntando questões de mérito. Tá? Aqui é um dever dele abster-se de formular perguntas com finalidade de produzir prova para investigação ou ação penal relativos aos fatos objetos do auto de prisão em flagrante. Magistrado, e na prática também é muito comum, e essa droga aí, como você adquiriu, de onde veio, enfim, fazer perguntas de mérito. Lembrem, o objetivo da audiência de custódia não é extrair informações sobre o mérito da prisão, né? Por que ele foi preso? Ele estava, por exemplo, ele de fato roubou, cometeu crime de roubo? Quem estava com você? Existem outros indivíduos envolvidos? Não, não e não. A audiência de custódia é apenas para verificar a situação do flagrante, ou de outras prisões, se for o caso, prisão preventiva, prisão temporária, porque não há um consenso se a audiência de custódia se destinaria apenas à prisão em flagrante. Nossa, tá difícil garganta. Enfim, então o objetivo da audiência de custódia não é extrair provas, fazer perguntas de mérito. Se você se deparar com isso na prática, com essa situação, o magistrado perguntando, você pode pedir pela ordem e interromper o magistrado e falar, olha, na audiência de custódia, excelência, salvo me engano, a resolução do CNJ veda, aliás, prevê um dever do magistrado abster-se de formular perguntas com finalidade de produzir prova para investigação, autos, enfim. Então, o magistrado deve se ater a fazer perguntas objetivas sobre a prisão. Você foi agredido? Você sofreu algum tipo de tortura? Foi dado ciência a você dos seus direitos constitucionais? E aí depois ele vai passar a palavra para o Ministério Público, para a defesa se manifestar e vai decidir se vai converter esse flagrante preventiva ou se vai conceder liberdade provisória ou relaxar ela porque ela é ilegal. Tá? Mas não o magistrado nas perguntas, tanto o magistrado como o Ministério Público, o promotor, devem se abster de formular perguntas para extrair provas para o auto de prisão em flagrante ou para a ação penal em si. Tá? Não é o objetivo da audiência de custódia. Qual que é o segundo dever do magistrado? Esse aqui, eu me confundi, acabei adiantando antes, principalmente com relação a mulheres. O que deve o magistrado? Averiguar por perguntas e visualmente hipóteses de gravidez, existência de filhos ou dependentes, sob cuidados da pessoa presa em flagrante delito, histórico de doença grave, incluídos os transtornos mentais e a dependência química, para analisar o cabimento de encaminhamento assistencial, da concessão da liberdade provisória, sem ou com a imposição de medida cautelar. Essa situação aqui deve o magistrado fazer essa averiguação para ver a situação pessoal daquela pessoa que está sendo presa. Se ela é mulher e ela está grávida,
provavelmente, né, ela vai ter que ter uns cuidados especiais que de repente o cárcere, a prisão não vão propiciar a ela. Existe até entendimento da STF que a mulher grávida, por ocasião da prisão, ela deve ser concedida a ela a liberdade provisória. Se ela possui filhos menores que dependem exclusivamente dela, são situações. Ou se o preso é homem e ele tem histórico de doença grave, transtornos mentais, porque não é possível jogar essa pessoa na prisão, né, decretar sua prisão preventiva e jogá-la lá sem que ela receba um tratamento adequado. Antigamente, sem audiência de custódia, era muito comum isso, até decidir se de fato o indivíduo vai ficar preso ou vai ser solto, ele ficava recolhido, encarcerado, sofria vários transtornos. Mulheres grávidas já sofreram também esses transtornos, às vezes precisa de um cuidado especial que não foi observado, e até que a decisão fosse exarada sobre manter ou não preso. Então essa audiência de custódia, o seu intuito de ser rápida, 24 horas, é para evitar essas mazelas, para evitar prejuízos, averiguar essas questões pessoais, tanto da mulher quanto do homem, se está grávida, se precisa de um tratamento especial que o cárcere lá, o encarceramento, o local onde ele está não pode propiciar, verificar a situação da prisão, se ela é legal, se ela é ilegal, se for observar os direitos constitucionais da pessoa que foi presa. Então, todas essas situações elas devem ser averiguadas, tá, pelo magistrado. É um intuito maior, esse aqui eu destaco como sendo um dos mais importantes, porque vai verificar a situação pessoal daquela pessoa que está sendo presa. Se ela tem uma situação particular, uma doença grave, imagina jogar ela lá presa sem que ela receba o tratamento adequado. Pode até vir a morrer, falecer lá, sem os cuidados adequados. Tá? Então esses dois deveres e obrigações do magistrado eu destaco como os mais importantes. Existem outros também, como por exemplo, deve o magistrado determinar, se não foi feito até aquele momento, a realização do exame de corpo de delito, para saber se de fato houve agressão, se a agressão deixou marcas. Tá? Muito importante esse outro dever, essa outra obrigação do magistrado. Mas para fins da aula de hoje eu destaco, vocês podem fazer uma complementação da aula e ler essa resolução aqui do CNJ, que é sempre esqueço, essa aqui, 203/2015, que trata sobre a audiência de custódia. Se quiserem fazer uma leitura complementar, podem ler essa resolução aqui, ela trata sobre a audiência de custódia e traz os direitos, deveres e obrigações, tá? A meu ver, essas são as mais importantes, por isso que eu estou destacando e trazendo para vocês aqui na aula de hoje. Tá? Então, direitos do preso, tirar o algema, salvo em situação especial já prevista aqui no artigo 8º da resolução, 8º inciso 2, e o magistrado deve se fundamentar, e questionar a pessoa que foi presa, se a ela foi dado ciência dos seus direitos constitucionais. Vedações e deveres do magistrado na audiência de custódia. Destaco esses dois aqui. Abster-se de formular perguntas sobre o mérito que vai produzir prova para a investigação ou ação penal e averiguar as circunstâncias pessoais daquela pessoa que está sendo presa. Se está grávida, né? No caso de mulher, se está grávida, se tem filhos menores que dependem dela, se aquela pessoa está sendo presa tem algum transtorno mental, alguma doença grave que precisa de tratamento especial. Qual que é a ordem para a manifestação na audiência? Primeiro, o magistrado vai fazer as perguntas inerentes. Você sofreu algum tipo de agressão? Sofreu tortura? Como foi realizada a sua prisão? Importante observar que se os policiais que efetuaram a prisão do indivíduo, se eles estiverem na sala ali, presente, eles podem se pugnar pela retirada deles, porque eles podem causar um medo, um receio daquela pessoa que foi presa de falar alguma coisa, se comprometer, talvez apanhar mais. Então, se os mesmos policiais que efetuaram a prisão estiverem lá acompanhando o ato, pode-se pleitear o juiz para que eles saiam da sala, para que a pessoa fique mais à vontade para responder as perguntas dos magistrados, principalmente se sofreu tortura ou se foi agredida. Então, depois que o magistrado faz as perguntas inerentes ao caso, a como se deu a prisão, se ele sofreu algum tipo de agressão, tortura, se foi dado ciência a ele dos direitos constitucionais, passa-se depois a palavra ao Ministério Público
E por último, a defesa, que pode complementar as perguntas e ao final vai fazer o pedido, né, se quer que seja concedida a liberdade provisória, se quer que a prisão seja relaxada porque ela é ilegal, enfim, a defesa vai formular os seus pedidos. Importante destacar, com relação à audiência de custódia também, eu não coloquei aqui, mas um dos direitos do preso também é a entrevista reservada. Aqui vai ser questionado a ele se ele foi dado ciência a ele que ele poderia se consultar particularmente com o advogado defensor público. Na audiência de custódia, deve ser assegurado àquela pessoa que foi presa a oportunidade de se entrevistar antecipadamente à audiência de maneira privativa com o seu procurador. Tá? Então, se você chegar lá na prática, na prova da OAB, deve o réu, é um direito dele se consultar antes da audiência de custódia de maneira privativa com o seu procurador? Sim. E se você estiver na prática, você pode pedir ao magistrado que retire o indivíduo que foi preso da sala para que você possa conversar reservadamente com ele. Última questão da nossa aula de hoje é o prazo. Existe prazo para a realização da audiência de custódia? Sim. Qual que é o prazo? 24 horas. A audiência de custódia deve ser realizada num prazo de 24 horas após a realização da prisão. Então, depois que foi realizada a prisão, o prazo de 24 horas é contado da prisão. Então, o indivíduo foi preso hoje às 20 horas, a audiência de custódia deve ser realizada até 20 horas do dia seguinte. Tá? Prazo de 24 horas. E se esse prazo não for respeitado, vai acarretar algum tipo de nulidade no processo? Bom, o processo ele não vai ser arquivado porque a audiência de custódia não foi feita no prazo. Tá? Isso aí não vai acontecer. Mas o que vai acontecer? A prisão, se eventualmente for legal, ela vai se tornar ilegal. É o que dispõe o parágrafo 4º do artigo 310. Transcorridos 24 horas após o decurso do prazo estabelecido no caput deste artigo, a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação da prisão preventiva. Então o que acontece se a audiência de custódia não é realizada no prazo de 24 horas? Essa prisão ela vai se tornar ilegal e passível de relaxamento de prisão. Passou de 24 horas, ingressa então com pedido de relaxamento de prisão, arguindo que a prisão é ilegal porque a audiência de custódia não foi realizada no prazo de 24 horas. Tá? Esse é o efeito, é o que acontece no caso se a audiência de custódia não é realizada dentro do prazo de 24 horas. Vai anular o processo inteiro? O processo vai ser arquivado? Não, não e não. O que vai acontecer? A prisão vai se tornar ilegal e o agente vai poder ser posto em liberdade por meio do pedido de relaxamento de prisão. Tá? Não liberdade provisória, relaxamento de prisão porque a prisão é ilegal. Tá? Esse é o prazo, então, previsto lá no artigo 310, é uma alteração recente que sofreu no Código de Processo Penal. Bom, essas foram as informações que eu julguei relevantes para trazer na aula de hoje sobre audiência de custódia. Espero que você tenha aproveitado essa aula, espero que você tenha compreendido o que eu disse aqui. Se não compreendeu, peço desculpas e continue nos acompanhando que eu vou tentar a cada dia aprimorar mais e mais as nossas aulas.